Olá, pessoal, tudo bem? Entrando ao vivo de novo, mais uma live. Hoje com a Letícia Sugai, que deve estar entrando daqui a pouquinho. Tô arrumando aqui. O pessoal já está entrando. A Nini, Marco, boa noite. Nicolas, tudo bem? Como vão? Aguardando aí a Letícia Sugai entrar na live. Daí já vamos começar. E quem quiser mandar pergunta, já vou avisando aí também pra gente, podem mandar. Vamos tentar hoje ter uma conversa, né? Não só a gente falando. E aguardo vocês mandarem perguntas também. A Letícia aí já deve estar entrando daqui a pouquinho. Fiquem aí, Maria, Malu, tudo bem? Tô só aguardando a Letícia entrar. E daqui a pouquinho a gente já começa, tá? Se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem bem à vontade. Vamos falar hoje sobre ética, compliance. Deixa eu dar oi aqui pro pessoal. E também mulheres na liderança. A Letícia já deve estar entrando. Deixa eu até ver se eu mando uma mensagem aqui para ela. Mas eu acho que ela já deve estar entrando. Rosana, a minha tia Fernanda, também. Opa, voltei. Vamos ver se a Letícia entrou. E aí a gente já começa, tá? Ah, chegou aqui a solicitação. Ah, meu Deus. Acho que agora já tenho o convite. Fiquem por aí, pessoal. Olá, Letícia, boa Oi, noite. boa Tudo noite, tudo bem? bem? Tudo jóia. Deu certo pra gente conversar nesse dia frio aqui em Curitiba, né? Nossa, você viu demais. E amanhã vai fazer mais frio ainda. Falaram que amanhã vai ser o dia mais frio do ano, né? E talvez neve, não sei, né? Alguns estão Não, dizendo que não. pode, outros que não, né? Mas legal, que bom que deu certo da gente conversar. Então seja bem-vinda. É, queria que você se apresentasse um pouco, né? Falando um pouquinho que, para começar, né? Que acho que as nossas profissões têm um pouco de coisas em comum, né? Então, eu sou auditora contábil e trabalho muito com essa questão de compliance, controles internos, governança corporativa, né? Que são conceitos que você trabalha também. E aí vou deixar você se apresentar um pouquinho para depois a gente entrar no tema da live de mulheres na liderança. Então, a Letícia também é uma mulher que está na liderança, que tem cargos de liderança, né, em várias organizações onde ela atua. E a gente falar um pouquinho também dessa relação com o compliance, com a ética também. Então, essa é a ideia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar com você. Esse é um tema um pouco técnico, né? Vamos tentar trazer aqui pro gosto das pessoas e também para aplicação no dia a dia, para elas verem como é interessante. Isso é muito mais concernente à nossa realidade do que às vezes nós imaginamos. Boa noite também para o pessoal que está entrando e nos acompanha. Obrigada por assistirem aqui, participarem. Vamos lá rapidamente. Eu não sou muito de me ater aos cargos, mas hoje sou sócia de duas consultorias. Uma trabalha especificamente na área de gestão de riscos corporativos, conformidade, integridade, e a outra na área de segurança da informação, proteção de dados e, para quem não sabe, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí num fervor, né? Por quando começa, quando entra em vigência, a partir de quando o pessoal está nessa discussão. Bom, hoje eu também estou na presidência do Instituto Paranaense de Compliance, um grupo já de associados muito feliz estou de nós estamos crescendo por todo o Paraná. São vários profissionais engajados nessa luta, não só do combate à corrupção, mas por transformar o nosso estado uma referência nas melhores práticas de conformidade e integridade nas nossas organizações. Também criei um movimento Integridade Sempre Vale a Pena no ano passado. É uma grande chamada para que a população possa aderir a uma campanha, ou aderir ao, como eu chamei, um movimento, no sentido de entender que a partir do momento, esse movimento é representado por camisetas, né, que levam essa frase,
A partir do momento em que entende-se que cada um é parte, é pertencente e responsável pela transformação que gostaria de ver em prol da integridade, da ética, da transparência e da justiça, que se fala muito pouco de justiça, eu tenho enaltecido muito isso nos meus discursos. Cada um de nós é responsável também por isso, e o movimento vem com essa intenção de nós disseminarmos, de nós levarmos estampada no peito essa mensagem, puxarmos os holofotes e a responsabilidade para nós, enquanto agentes de transformação e seres, sim, responsáveis nas nossas lideranças, mesmo que pequenas, dentro do nosso círculo social, por influenciar as pessoas. Tem muitos estudos que mostram, né, que hoje em dia nós somos a composição e a formação das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, nós estamos hoje propondo um tema de liderança feminina, mas todos nós aqui exercemos um papel de liderança dentro das nossas comunidades. Então, é um convite. Depois, se vocês quiserem conhecer, eu deixo aqui mais informações também. Legal. Bem legal. Depois, vamos então falar um pouco sobre o tema, mas depois acho que é legal também a gente falar um pouco mais sobre o IPACOM, sobre até o termo recente, né? Como a gente até também divulgou aqui na página, que a gente assinou, que o IPACOM fez, voltado para os políticos, né? Para os pré-candidatos e depois candidatos. Acho que é interessante a gente esclarecer um pouco melhor o que isso significa. Mas vamos falar primeiro sobre a questão das mulheres, né? Então, mulheres na liderança. Primeiro, até falando um pouco sobre a experiência, né, que a gente tem, que você tem até, sendo uma mulher num cargo de liderança, às vezes num ambiente ou num mundo mais masculino, né? O que você enfrenta aí de desafios e que você acha que se relaciona com essa questão da ética? Será que às vezes a gente tem, né, tem preconceito, tem alguns problemas aí, mas também tem... Como que isso se relaciona com a questão da ética? Olha que interessante. Quando nós olhamos para a definição da ética como sendo o respeito ao limite do campo alheio, e nós, enquanto mulheres ou lideranças femininas, entendemos a dificuldade de determinadas ações em função desse desrespeito ao limite do nosso campo pelo nosso gênero, não foi uma escolha que nós fizemos, a gente tem uma transgressão da ética. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, porque são status e mindsets que já vêm enraizados há muito tempo. Então, eu acho interessante fazer essa colocação. Até hoje eu estava vendo uma notícia de que os homens da geração Z têm reclamado do movimento feminista. Eu não prego isso, enfim, acho que a gente tem que mais fazer do que ficar falando, né? Mas os homens estavam reclamando sobre o quanto as mulheres têm assumido espaço e que isso tem prejudicado a performance deles. E eu falei isso pro meu esposo, né? Olha que engraçada essa notícia. E ele falou assim, qual que é a geração Z? Eu falei, deve ser a sua que fica reclamando um monte das coisas quando vem essas notícias, né? E vem que as mulheres estão tomando um pouco mais de espaço, porque ele é um que às vezes reclama. Então, eu acho que falar desses dois temas tem uma consonância muito grande, entendendo a ética sob esse ponto de vista. O respeito ao limite do campo alheio. Porque e a etiqueta, a pequena ética, mesma coisa, né? Quando convenções sociais foram criadas para que os melhores convívios sociais também fossem ocorrendo. Então, melhores práticas à mesa, de educação, convivência, assim por diante. Trazendo essa ética, essa pequena ética, etiqueta para o macroambiente corporativo, eu me deparo com inúmeras situações, né? E que também muitas vezes eu sei que não são propositais, são realmente de uma formação mental já que vem de muitos anos, modelos mentais muito arcaicos, e que nós temos o papel de desconstruir esclarecendo, não aceitando. Se você entende que isso é realmente alguma discriminação ou está te colocando numa posição inferior ou em desvantagem àquela outra pessoa, mas educar. Eu acho que esses dias fiz até um post, né? As pessoas, eu acho que a punição não funciona. A mudança vem pelo caminho da educação e da punição, infelizmente. Então, se deparar com situações como essa, eu acho importante levantar a bola. Eu sempre tento fazer de forma leve, mas são inúmeras coisas, né? Você também sabe que desde pequenos preconceitos até brincadeiras que pareçam inofensivas. Uma vez eu estava saindo de uma reunião e o diretor da empresa falou assim, não posso te cumprimentar agora, não posso te dar um beijo no rosto, porque senão você vai achar que é assédio sexual.
E eu falei, não, pode ficar tranquilo que meu papel aqui é de compliance, justamente te ensinar em relação ao que é um assédio sexual ou não. Você tem que ter muito jogo de cintura para sair dessas situações sem desrespeitar o outro também, buscando trazer algum viés educativo, né? Mas sempre, Sim. hoje eu já estou num momento em que eu encaro isso melhor, mas no início era difícil, me transformava numa pessoa muito mais dura, e até em termos de linguagem, expressão física, corporal, já tem uma expressão sisuda, né? Já parece uma pessoa muito séria, então você tem necessidade de se autoafirmar sempre, o que é muito ruim, né? Sim. Então, digamos que quando você encontra alguma situação de, né, enfim, que a mulher pode ser prejudicada, enfim, ou até de assédio mesmo, como você falou, é, o ideal é você se posicionar, né? Claro. Como também eu acho que fazendo paralelo, né, com a questão ética, né, é a mesma coisa com relação a isso, né? Quando você encontra algum problema ou uma situação que você se depara que alguma coisa não está sendo feita da forma correta, alguma regra não está sendo seguida, e você tem que se posicionar, né? Então, acho que está muito relacionado a isso, né? Você falou um pouquinho também da questão do movimento, né? Como que você acha que a população, aspectos mais práticos, assim, que as Uhum, pessoas podem se posicionar uhum. em relação a essa questão de compliance, para dar o exemplo, para que a gente consiga reduzir, né, os casos de corrupção, enfim, e quando a gente pensa em corrupção, não só falando do grande caso, né, que aparece na TV, na empresa, o grande roubo, mas sim das situações do dia a dia que a gente vivencia e que as pessoas têm cada vez mais que se posicionar e se impor para que a gente consiga fazer uma mudança no longo prazo, né? E uma mudança significativa, né? Aham. Eu estou anotando aqui porque conforme você foi fazendo a pergunta, eu pensei em várias coisas para responder, só para não esquecer. Eu também, às vezes, eu vou anotando, a gente vai falando, eu vou anotando tanta coisa que eu acho legal ou que a gente vai se lembrando. Aham. Então, E sobre o essa pessoal que está pergunta, acompanhando a gente também, deixa eu só até falar, se quiserem mandar perguntas aí também pelos comentários, sim, pode claro. mandar. Então, sobre essa pergunta, eu vou me permitir. Eu não quero me delongar muito, porque senão fica um monólogo, né? Essas lives às vezes são tão cansativas de assistir que tem um convidado e só o convidado fica falando, não deixa quem convidou falar, e eu não quero que isso aconteça aqui entre nós. São três pontos que eu gostaria de colocar sobre essa resposta. Primeiro, olhando aqui para nossas ferramentas e para as transformações que nós almejamos no ambiente corporativo e tentando trazer isso um pouquinho para a sociedade civil, falando de transformação cultural, existem três pilares que são fundamentais de trazer aqui para o nosso despertar consciencial enquanto cidadãos da nossa participação. Primeiro, o envolvimento das pessoas. Então, hoje eu acho que tem um distanciamento muito grande, um entendimento muito longe da nossa realidade entre os nossos direitos, os nossos deveres. Existe um acesso a isso, mas um interesse muito baixo. Então, uma transformação cultural para acontecer de forma efetiva, ela demanda que três elementos coexistam ao mesmo tempo. E quando você prega mecanismos de integridade, você está almejando uma transformação cultural num ambiente que já tem uma cultura pré-estabelecida. Primeira coisa, cultura, seja de uma sociedade ou de uma empresa, é formada por elementos. Vamos tentar tangibilizar isso um pouco. A cultura é formada por hábitos, crenças, valores, símbolos e comportamentos que as pessoas têm. Então, por exemplo, executivos de determinadas instituições que usam gravatas azuis ou determinados partidos políticos e outros que usam gravatas vermelhas. Isso é um símbolo que demonstra uma cultura, hábitos, crenças e valores que vêm do teu seio familiar. Então, se dentro dessa criação, seja pessoal, social ou profissional, você não foi estimulado a participação cívica, social, é um momento de tentar trazer isso agora e despertar esse interesse pelo primeiro motivo transformador aqui da cultura, que é o envolvimento, é se sentir pertencente. Dentro das empresas, a gente faz isso submetendo questionários, fazendo dinâmicas, reuniões, workshops, as pessoas participam e ajudam a construir. Segunda coisa é que aquilo tem que ser inteligível para a pessoa, ela tem que ver que aquilo faz sentido. Por isso que muitas vezes a política nos afasta, na minha visão, porque são instrumentos muito complexos, a gente tem preguiça de ler, a gente não entende o que está escrito ali, tem muito juridiquês. E terceira coisa, as pessoas têm que saber que são capazes de executar, colocar em prática aquilo que elas receberam para essa transformação.
Então não adianta vir com uma ferramenta, uma ideia maravilhosa que não tenha execução na sociedade. Então, esse é o primeiro pilar que eu gostaria de abordar, que é a transformação cultural. E aí por trás dela tem esses 3 elementos que eu mencionei. A segunda situação é o conceito da república, que vem do latim res publica, que é a coisa pública. No Brasil, nós temos um sério problema da omissão do sujeito. Nós falamos assim, o brasileiro não sabe votar, o brasileiro é complicado, não respeita a quarentena, e você se exclui dessa parcela da população da qual você mesmo participa, apontando o dedo para o outro e julgando, e não se considerando ser onipresente ali enfim, nessa amostragem, né? Nós somos brasileiros. A res pública, a coisa pública, é a coisa de todos. A democracia prevê essa participação social. Então, essa dificuldade de nós separarmos o que é o público do que é o privado, esse patrimonialismo, de achar que, o exemplo que a professora Lilia Schwartz dá, vou andar na pista de skate e posso destruir a pista, mas se eu fosse andar no sofá da minha casa, eu ia cuidar. Só que aquela pista é tão sua quanto dos demais, quanto o teu sofá. Então, essa dificuldade de entender que o público também é seu, assim como o privado, eu acho que também dificulta um pouquinho aí esse maior engajamento em prol desse maior controle social. E por fim, como eu falei, essa omissão do sujeito, um Brasil, um país que diz assim, essa lei não pega. Onde é que uma lei não pega, né? A lei tem que pegar, ela foi feita para funcionar. Não, a gente tem uma cultura tão forte que aqui não vai dar certo essa legislação. Então, são alguns critérios que eu vejo que são fenômenos e características sociais, culturais da nossa população, que talvez dificultem um pouco. O caminho é difícil, é mais árduo, mas está aí para ser superado. Desculpa ter me prolongado um pouquinho, mas é que é uma resposta complexa mesmo. Imagina, foi muito bom. Porque é bem isso que você falou, né? Às vezes as pessoas não veem essa questão da coisa pública, né? Como fazendo parte, né? Como sendo seu, como sendo sob sua responsabilidade. E também a questão que você falou do problema, né? Então, às vezes é muito fácil apontar o problema, mas não se vê como parte do problema e da solução, e da possível solução também, né? Que às vezes as pessoas só apontam o problema, mas como que a gente vai resolver esse problema juntos, né? Eu acho que é bem interessante. E eu achei legal uma coisa que você falou no início também, a questão da... Você é as 5 pessoas com quem... que a gente é as 5 pessoas com quem a gente mais convive. Isso, se você for pensar, né, que tem a ver com a questão cultural, de hábitos, é muito relevante, né? E aí a gente chega também num ponto da questão, eu acho que da educação também, né? O quanto a educação tem um papel fundamental quando a gente está falando de ética e compliance, enfim. Se a gente tem, que é o nosso caso, né, no Brasil, a gente tem uma educação, de certa forma, ruim, fraca, muita gente que ainda, né, não tem uma formação, precisa melhorar a qualidade da educação, acaba sendo, acho que, parte do problema também, né? De tanto problema de compliance, de corrupção, né? Porque as pessoas precisam ainda, de certa forma, aprender isso, né? Então, você acha que essa questão de compliance também tem que ser falado na escola, né? Também tem que ser ensinado para as crianças desde pequeno, né? Sim. Você sabe que eu estava até fazendo um estudo sobre isso, que a base da formação do caráter de um ser humano acontece na faixa dos 3 a 6 anos. Não sou pedagoga, não sou da área, mas sou uma grande entusiasta do tema e tenho pretensão de tentar abraçar aí todas as frentes através das quais a gente possa atacar, educando as pessoas para a integridade. Lembrando que na filosofia aristotélica, anteontem dei uma entrevista sobre isso, se a gente nasce com essa virtude ética ou se nós desenvolvemos. E na visão do Aristóteles, ética não vem no nosso DNA, né? Não vem no nosso código genético. Nós somos, sim, devemos ser educados para o que é certo e para o que é errado, desde criança. E ali, nesse seio familiar que eu mencionei, com esses pilares da cultura que começa a ser formada desse indivíduo, nós temos ali os hábitos, os valores e as crenças que são elementos extremamente importantes na constituição de um indivíduo e naquele entendimento dele enquanto indivíduo. Quando estiver diante da tomada de uma decisão difícil
e submetido a uma tentação, uma racionalização que nós temos todos os dias no nosso país para cometer não conformidades, reflita, com base no exemplo que teve e na educação que teve, nos valores que cultivou, que aquilo é o melhor caminho ou não. Então, voltando para essa visão aristotélica, nós temos que educar sim para o que é certo e para o que é errado. Os valores morais, inclusive, mudam de uma sociedade para outra, de um tempo para o outro. A ética, retomando para quem entrou no final, respeitando esse limite do campo alheio, é entender que existe essa individualidade e que essa boa convivência comunitária depende disso, desse encontro de valores. Então, se na minha educação fui ensinada que estacionar numa vaga prioritária é ok durante 5 minutos, que a pequena não conformidade não tem um grande impacto, provavelmente eu vou proliferar isso para outras pessoas e dentro daquele meu círculo de 5 que são influenciados e por quem eu sou influenciada, essa cultura, essa pequena cultura se dissemine. Então, olha o poder que uma educação tem, seja na fase da infância de uma pessoa, seja na vida adulta, de transformar, de educar para a ética, e nós temos que parar de ter um pouco de preguiça de educar, temos que ser mais retilíneos em falar o Sim. que é ou o que não é. E educar o adulto também, que precisa de constantemente ser relembrado de algumas coisas, porque aí, trazendo um pouquinho dos conceitos mais da área educacional, nós temos uma curva de desaprendizagem, nós esquecemos as coisas, nós precisamos sim de todos os dias ter aquela formiguinha nos falando e nos relembrando para essa mudança cultural em prol da integridade e da transparência. Sim, você estava falando, eu me lembrei de uma coisa, até já vou ler os comentários aqui, mas eu me lembrei de uma coisa, né? Que eu tenho um filho, o Luigi tem 7 anos, e eu gosto muito de ler sobre maternidade, sobre educação, ler, assistir vídeo e tal. E tem uma psicóloga que eu sigo que ela fala muito assim, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquele negócio dos avós, assim, que às vezes os avós, ela fala até que corrompem as crianças. Quando fala aquele negócio assim, eu vou deixar você comer chocolate, mas você não conta pra tua mãe, não. Você Sim, não. Daí ela fala, você tá ensinando a criança pequena já que ela tem que mentir, que ela tem que enganar. Claro que depois ela geralmente vai contar, mas assim, você, com uma coisa pequena, você já tá ensinando errado, né? Então, quando você falando, eu vou me lembrando disso, né? Então, a gente tem, às vezes, coisinhas pequenas que vão formando já, né, o caráter, enfim, da pessoa e ensinando ela e depois vai ter um problema lá na frente, né? Eu sim. tenho deixa eu só dar uma lidinha aqui. Alguém que falou que por mais que se tenha um contexto histórico brasileiro machista, patriarcalista, etc., a governança, juntamente com o compliance, propõe um amparo para fomentar direitos, deveres e transformação. Com certeza. E a Cláudia também perguntou aqui o que você acha que em Nova York o movimento Tolerância Zero teve um impacto positivo para reformular a sociedade. Poderia ser feito aqui, acho que falando mais da questão da violência, né, que foi feito um trabalho forte, né, com relação a essa questão da violência em Nova York. O que você acha? Eu acho que é importante, né? Que se você tem É aquele papel que você falou da educação, né? Quando você educa mesmo e mostra que tem resultado, que tem punição. É que nem você falou das leis, né? No Brasil, às vezes, por que será que a lei não pega, né? Será que a gente não tem muita impunidade ainda, né? E aí as pessoas Sim, não sim. respeitam, né? Acredito que sim, que esses movimentos de participação social, eles têm um funcionamento muito bom quando existe uma causa pela qual as pessoas lutem e se engajem. Aqui a gente teve, inclusive em 2013, talvez na nossa geração, eu não sei se foi na história do Brasil, mas a maior luta cívica, talvez, né, quando nós tivemos o aumento lá das passagens dos 20 centavos, e foi no meio desse grande cenário de protestos e manifestações que as pessoas foram às ruas por exigir os seus direitos, que a gente teve a aprovação da lei anticorrupção, que hoje é o principal marco regulatório para nós falarmos justamente sobre ética, compliance e transparência, embora essas práticas já houvessem antes. Eu acho que sim, vejo também como você, concordo, tem aí pilares de educação, tem pilares de punição, essa palavra às vezes é meio pesada, mas fecha-se o ciclo, eu olho para essa transformação como um grande ciclo de melhoria contínua, um ciclo reforçador, positivo. E a melhoria contínua é um PDCA, o Plan Do Check and Act. Então ele fecha com esse reforço, com esses indicadores e com a aplicação da punição, da sanção. Do contrário, a gente faz tudo isso, fala todos esses discursos bonitos
E quando uma pessoa comete uma não conformidade, fica por isso mesmo, a sensação de injustiça é muito grande. E nós, por isso que eu disse no começo do meu discurso aqui, que eu tenho buscado trazer um pouco mais desse tema da justiça, porque é a justiça que garante condições para que haja a ética. E a justiça tem 3 pilares. Ela é cega, ela é incapaz de fazer distinção entre os julgados, ela é poderosa na sua espada e ela é equilibrada na sua balança. E às vezes a gente não coloca isso nesse nível de análise para o processo que nós estamos almejando. Então, acho que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Eu falo que, repito aqui, na verdade, o que um professor disse, que nós estamos navegando nesse tema hoje na longitude de um oceano, felizmente, está muito capilarizado, mas com a profundidade da palma de uma mão. Chegou a hora de mergulhar um pouquinho mais e entender como acontece uma transformação social efetiva num país que, eu vou usar essa palavra, mas também é um pouco pesado, mas que sofre as consequências de fatores extremamente complexos, de colonização, de desigualdade social, de questões geográficas, uma política centralizada para um país gigantesco. Tem um monte de justificativas, né? Quando nós tentamos explicar o porquê do fenômeno da corrupção ser como ele é hoje no Brasil. Então, para soluções complexas, para problemas complexos, a gente nunca vai ter soluções simples, vão ter que ser condizentes à complexidade do próprio problema. Com certeza. E quando você falou também da questão da liderança, né? A importância da liderança nesse processo, né? Então, acho que tanto quando a gente fala da sociedade em geral, do que a gente está falando, né? De compliance, de controles internos, quando a gente fala na questão das mulheres, né? Então, que a gente começou a conversa falando, né? Então, por que a gente precisa... a gente tem ainda poucas mulheres também nos cargos de liderança. Às vezes as mulheres enfrentam algumas dificuldades ainda para chegar lá, que tem muita relação também com essa questão, acho, de hábito, aspectos culturais que a gente também está trabalhando para mudar. E quando a gente tem exemplos, né, liderança, com exemplos a gente consegue mudar esses fatores, né? Então, acho que a liderança também é outro fator bem importante nesse aspecto da ética, do compliance e também puxando para as mulheres, né? Sim, o que eu vejo hoje em dia é uma carência de lideranças e de referências para nós. De novo, vou colocar aqui, e não sou eu que digo isso, é história, eu consumo muito conteúdo de história e filosofia para tentar embasar melhor o nosso trabalho. E historicamente nós vemos que nós brasileiros somos acostumados com ou criamos expectativa desses líderes messiânicos, que venham e resolvam, né, surjam em cima de um cavalo e resolvam o nosso problema. Eu te mandei até um artigo que eu escrevi e olha que engraçado. Na Revolução Francesa, lá nos lemas igualdade, fraternidade, liberdade, as mulheres lutaram ao lado dos homens. Depois voltaram para o seu lugar subserviente, entre aspas, onde elas, na visão deles, deveriam estar. Nós temos inúmeros exemplos de mulheres que também assumiram essa postura, essa liderança, mas independente agora de gênero, nós estamos falando de liderança e liderança feminina. Eu acho que a gente não tem que esperar porque esses grandes líderes venham e resolvam os nossos problemas. É claro que eles são fundamentais, eles inspiram pelo exemplo, têm esse papel e nós temos essa carência hoje. Esses tempos eu fui dar uma entrevista e depois a pessoa falou assim, nossa, você fala bem, você tinha que ir para tal lugar. E eu vi essa expectativa de que você acabou de me conhecer, a gente está aqui há 30 minutos juntas, e você quer que eu vá para um tal lugar resolver um problema muito maior, que nem é do meu interesse, porque coloca-se essa expectativa numa pessoa que tente resolver o problema dela, mas não é assim. E esse resgate das novas lideranças é muito importante para que nós tenhamos novas fontes de identificação. E nós perdemos isso, eu acho, um pouco, não só na política, mas na sociedade civil, nas empresas, muitas vezes. E a liderança feminina vem aí com esses outros atributos, que também não sou psicóloga, mas acredito que sejam bastante importantes. Para Carol Gilligan, estadunidense, tem esse estudo também, menciono lá no meu artigo, sobre a diferença da visão ética entre os homens e as mulheres. Eu acho que sim, e de novo, voltando aqui para a teoria um pouquinho para o campo corporativo, é o primeiro pilar de qualquer transformação que haja esses exemplos suportados por pilares que, na hora do vamos ver, no difícil, vão segurar a bucha. Né? Desculpe aqui o linguajar até, mas assim, quando a situação apertar, como diz Reinaldo Goto, que é uma grande referência na área de compliance,
O difícil hoje é tomar decisões quando todo mundo está olhando, as decisões corretas. Fala-se muito sobre fazer a coisa certa sem ninguém estar olhando. Difícil no mundo conectado se fazer a coisa certa quando todo mundo está olhando e te julgando. E no futuro Aham. vão continuar te julgando pelas tuas ações do passado, com as ferramentas que você tinha no passado, que é o que a gente faz hoje com quem veio. Olha a complexidade que tem aí. Não sei se respondi muito, mas Sim, tem sim um papel fundamental. fundamental, né? Acho que foi César aqui também falou exatamente essa frase que você falou, né? Ética é fazer o correto mesmo quando ninguém tá olhando. E aí a Cláudia também comentou aqui, ética é um tema tão importante para nós hoje no Brasil, mas parece que existe um retrocesso e aí a sociedade se vê desatendida e frustrada. É, é verdade. Às vezes parece que a gente tá andando para trás. Mas por um lado, eu não sei, eu sempre tento ter uma visão otimista, assim. Eu acho que a gente tá melhorando. Eu vejo esses movimentos, como você mesmo comentou, né? O movimento que você lidera, o movimento contra a corrupção, de aprovar as leis anticorrupção, como coisas positivas, né? Até em matéria de quando a gente fala de política, né? A questão da Lava Jato, a punição recente mesmo de vários casos de corrupção e de políticos corruptos. Então, apesar de ainda a gente ver muito problema, eu acredito que a gente tá melhorando aos poucos, assim, que tá num processo, né? Sim, é um processo gradual, lento, que demanda esforço, paciência e persistência. Acho que sim, nós temos tido bons resultados, mas não nos esqueçamos que nós estamos aqui numa elite privilegiada, pós-graduada ou graduada. Muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui acredito que tenham acesso a uma água tratada, até é meio básico falar disso, né? Só que quando a gente expande isso para o nível de Brasil, porque é um problema nacional, às vezes tem uma miopia de falar, poxa, eu vejo que tem tido tanto esforço, mas não está tendo resultado. Nós somos um país de diferenças sociais muito grandes e que às vezes na nossa. Eu aqui, por exemplo, vivo numa bolha. Né? Faço as coisas muito perto da minha casa, tenho uma convivência com pessoas de realidades muito semelhantes à minha. Faço trabalho voluntário e eventualmente me deparo com outras realidades. Mas se nós expandirmos isso para nível nacional, essa outra realidade é muito maior do que a nossa. Nós somos uma parcela muito pequena. E para essa realidade, nem sempre a integridade vale a pena, porque a visão é de curtíssimo prazo. É a subsistência do dia seguinte, da semana seguinte. E falar de corrupção para as pessoas que deixam esse assunto muito distante, que entendem que é algo só da política, só das empresas, e que não veem que a pequena corrupção, né, Karnal já disse também, não tem líder corrupto e população honesta, e vice-versa. Você colocou lá o reflexo do que você é. Você escolheu essa pessoa. Então, chegou a hora de ter maior representatividade de quem nos representa e de que nós tenhamos também melhores escolhas, melhores possibilidades. Acho que não dá para desanimar, mas eu digo que é uma semente que está sendo plantada para próximas gerações começarem a colher os frutos. Espero que seja nessa. Mas nós temos o papel de regar. E o maior desafio, na minha visão, é a persistência. É continuar nessa defesa de que vale a pena no final do dia, porque o ganho no coletivo é maior do que o ganho no individual. Enquanto nós tivermos a visão individualista e de curto prazo, aí realmente vai ser difícil ter a noção de nação e trazer à luz aquele sujeito que está omisso, como eu falei no começo. Com certeza, concordo com você. Tem uma pessoa também que colocou aqui, a pesquisa de clima organizacional tem se mostrado muito eficaz para identificar as não conformidades, principalmente éticas nas organizações. Na opinião de vocês, poderia ser feito em qual intervalo? Não sei se você, se você tem mais conhecimento assim nessa questão. A gente avalia se tem as políticas das empresas, assim, mas não tanto no detalhe, assim. Uhum. Eu acho que esse tema de cultura e ferramentas mais ligadas ao RH, psicologia, têm sido agora inseridas na realidade do compliance. Não existe, assim, do meu conhecimento, uma melhor prática sobre periodicidade da relação dessas pesquisas. Muito menos o que o Renato está falando, já é um aprimoramento, até porque eu sei que ele vem dessa área de estudo. Ah, tá. Ele já propõe metodologias muito refinadas. Embora esteja começando a atuar com isso, ele tem uma visão muito holística do tema. Eu acho, Renato, que 6 meses seria um intervalo legal. E depende também da rotatividade. Você tem uma empresa que, um órgão público, por exemplo, né? As pessoas têm funções de carreira, não tem tanta troca.
não precisa, talvez, de fazer isso com tanta frequência. Agora, numa startup, numa empresa de tecnologia, tem muita gente entrando e saindo, tem muitos movimentos, aí eu acho que é legal fazer isso com mais frequência. A empresa onde o meu esposo trabalha, que é uma fintech, eu acho que eles fazem semanalmente pesquisas com os colaboradores sobre diversos temas. Legal. Então, vamos falar um pouquinho, até a Cláudia perguntou aqui, falei, vamos então relacionar com o tema do IPACOM, da questão de Vamos lá. política. A Cláudia perguntou, né, para completar, como isso é feito no meio político, se você souber. E aí eu queria que você falasse um pouco mais disso, assim, do termo, né, do IPACOM, a gente esclarecer um pouco melhor por que que Uhum. ele é importante. Eu até vou compartilhar um pouco com você, eu também fui questionada até dentro das discussões, antes de assinar, assim, gente falando, pô, mas se você assinar isso não significa nada, porque tem gente que é corrupto que vai assinar também, mas será que a pessoa vai cumprir? Não vai? Então isso daí não para mim não significa nada. O que que você, né? Qual foi o objetivo do IPACOM com esse termo? O que que vocês acham que ainda precisa melhorar no ambiente político? Acho que tanto da questão de campanhas e de mandatos, né, políticos, e que o IPACOM pode contribuir, e esse termo, com esses conceitos assim de compliance, governança, podem contribuir para a política. Ok. Eu vou dar uma visão pessoal e depois falar um pouco sobre a ação do IPACOM. Eu, Letícia, entendo que o Estado tem o dever de empreender melhores esforços para melhorar a vida do cidadão. É simples assim. É um contrato que os cidadãos têm com quem elegem de 4 anos ou 8 anos para que sejam representados. É uma troca, não está ninguém ali fazendo favor para ninguém. Enquanto entendendo dessa forma, como uma troca, como você está ali para trabalhar para mim e eu te dei o meu voto de confiança, entre parênteses, deve existir essa relação, deve existir esse esforço. E digo que, às vezes, a vida do cidadão, principalmente em cidades pequenas, é muito mais influenciada pelo vereador e pelo prefeito que eles escolhem do que pelo um governador, ou por um presidente, ou por um presidente de uma empresa que está ali. Se você, durante esse direito que você tem de exercer esse voto, dar esse voto de confiança para alguém e não o faz de forma correta, sofre as consequências e depois reclama, mas lá atrás também não pensou direito. Então, olhando para isso, né, de empreender esses esforços melhores, de melhorar a vida dessas pessoas, é que veio essa iniciativa dentro, claro, da nossa área de atuação. Melhorar a vida das pessoas dentro de um município acontece de várias formas. Eu acho até legal o tema de smart cities, de cidades inteligentes, que tem sido muito debatido hoje em dia, e como isso tem sido atrelado basicamente à tecnologia. Mas para você desenvolver uma cidade inteligente, uma cidade que proporciona melhor qualidade de vida para as pessoas, a transparência e uma boa governança são fundamentais, né? Só que nós não olhamos às vezes para isso, nós entendemos como simples mecanismos burocráticos. E aí, tendo essas reuniões no instituto e etc., surgiu a proposta de propor a vocês, candidatos, que se comprometam com iniciativas de governança e transparência. Por quê? Nós observamos muito isso nas empresas e no dia a dia de quem trabalha com isso, como a disponibilização dessas ferramentas é capaz de melhorar a vida daquelas pessoas que podem estar sofrendo por diversos tipos de problema e a da empresa como um todo, da própria organização, a da cultura daquele ambiente. Você coíbe que uma série de práticas como discriminação, assédio, conflitos de interesses aconteçam. Você dá voz para que pessoas que encontrem, se deparem com possíveis não conformidades, relatem isso de uma forma anônima, sabendo que não serão retalhados. Aquela coisa de, você sabe o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Nós temos a tendência muito maior de fazer uma não conformidade quando ninguém está vendo. E de relatar também quando ninguém sabe. Porque nós sabemos que não vai haver punição, aquilo que a gente estava falando no início. Uhum. Então, proporcionar, a carta ela vem, claro, ela é um simples meio, pode ser que pessoas de má fé assinem, enfim, mas claro que depois a gente tem um ciclo para fechar que é cobrar. Você se comprometeu com 10 princípios que vêm de estudo de vários profissionais que têm aplicado já isso na prática, como uma tentativa de fornecer um guia. Nós sabemos que muitas das pessoas têm condições para fazer isso, mas é um facilitador para que, se eleitos, tenham boas ferramentas com base em teoria e prática, que nós vemos na realidade corporativa e também pública, porque muitas das pessoas que estão no Instituto hoje estudam, são estudiosos e praticantes do compliance público. Então, que tenham esse norte para melhor conduzirem a sua gestão
nessa frente de governança, transparência, lembrando em ter uma melhor comunicação com o cidadão, em poder aquela coisa de quem não deve não teme, fornecer um canal para denúncias ou relatos de possíveis não conformidades, evitar essas coisas de conflito de interesse, de vem meu pai trabalhar, vem meu irmão, vem quem deve, vem por mérito, por capacidade, e vai ser avaliado no seu desempenho, assim como se estivesse numa outra organização. Os cargos públicos são cargos, as instituições devem ser maiores do que as pessoas. E os cidadãos têm que ter esse poder também de exercer, de ter ferramenta para exercer os seus direitos, que às vezes falta esse interesse que nós falamos da cultura, porque não é acessível, não é inteligível, não chega para eles. Então a carta vem nesse sentido. Nós estamos felizes, inclusive com a sua adesão, né? Parabéns, a gente deseja sucesso. E que a gente sabe que não é um tema às vezes negligenciado, mas outras vezes existe interesse, mas não se sabe como aplicar. Então veio aqui de uma forma a tentar mastigar um pouquinho mais isso na prática. Sim. Eu vejo muito a minha visão assim da questão de compliance e controles internos, né? Eu tenho muita essa visão assim da importância dos controles internos. Numa organização, a minha visão é assim, eu acho que qualquer organização, seja ela um partido político, uma empresa, uma igreja, precisa ter controles que previnam e que detectem situações de fraude ou erro, né? Porque eu falo assim, nenhuma instituição está livre de acontecer uma situação, até porque a questão né, da má intenção, da maldade, enfim, isso é do ser humano, né? A gente tem essa questão que a gente falou no início da educação, da importância da educação, né? De às vezes as pessoas acharem, isso daqui é uma coisinha pequena, não tem um grande impacto e tal, mas eu acho que às vezes, a má intenção, fazer alguma coisa errada mesmo, isso é natural do ser humano, né? Faz parte. Só que essas instituições, elas têm que ter controles para quando essas situações aconteçam, primeiro, para prevenir esse tipo de situação, né? Então, revisões, aprovações, políticas e procedimentos de como os processos devem ser feitos para prevenir esse tipo de situação e detectar quando acontece, né? Então, eu sempre falo isso, e eu acho que todo tipo de organização, né? Igreja, por exemplo, né? Não é o nosso tema aqui, mas enfim, quando a gente fala, é um assunto polêmico, né? Até recentemente também está na mídia, enfim, religiosos, não religiosos, enfim. Na minha visão, a igreja é uma coisa boa, que justamente traz conceitos relacionados com o que a gente está falando, né? De ética, de bom comportamento, e tudo isso é uma coisa boa. Só que, claro, às vezes vai ter gente lá com má intenção que vai fazer coisa errada. Por isso é tão importante que tenham esse sistema. E nada mais importante do que um partido político, né? E a política e os órgãos governamentais, né? Porque, como você mesmo falou, está lidando com o dinheiro das pessoas, né? Então a gente paga impostos para que o governo forneça alguns serviços de forma coletiva para a gente, mas é o nosso dinheiro, então é mais importante ainda que a gente tenha esses controles, esse ambiente de controle, de governança, para que a gente não tenha desvios, para que a gente não tenha fraude, não tenha erro, né, no processo. Então, eu enxergo muito dessa forma. Então, para mim, é essencial que a gente tenha essas boas práticas de governança, de controles internos, de canal de denúncia, como você falou, no governo, né, também. Sim, chegaram umas provocações, eu vou deixar uma para você aí. Mas só complementando o que você falou, tem um framework do Donald Cressy, em 1953, não me lembro direito, que se chama Triângulo da Fraude. E ele fala justamente sobre isso que você estava colocando, que são como que um cenário se configura para que uma não conformidade aconteça, seja ela na política, seja numa empresa, seja na igreja, na minha casa. São 3 elementos, né? O triângulo. É a oportunidade que a pessoa tem, a oportunidade são os controles que você estava falando, por isso é importante processualizar as coisas e deixar transparente, porque quando não for mais em diária, vai ser outra pessoa, mas o processo está lá. Como nós falamos, a instituição tem que ser soberana, não a pessoa. A racionalização que a pessoa tem, ou seja, a justificativa que ela dá, e a oportunidade. Então,
Quando esses três elementos coexistem, é um cenário ideal para que haja o cometimento de uma não conformidade. Então, o que nós temos que buscar fazer é cercear e prevenir, detectar e responder as três ações, né, para as quais nós trabalhamos em prol do nosso ambiente aqui em maior conformidade. Concordo, concordo totalmente. No trabalho de auditoria, a gente faz muito essa análise, justamente dos três fatores, né? Qual é o cenário de fraude dentro de uma empresa, dentro de uma situação, para avaliar onde está o risco de fraude, onde está o risco de ter algum problema, né? Vamos ver os comentários aqui, então. O partido só vota contra o trabalhador, não tem coragem de mexer no judiciário, não tem coragem de reduzir os próprios salários. Concordo com você, Valdecir Barbosa. É complicado, hein? Mas tem pessoas aí com ideias diferentes. Mas realmente eu acredito que no Brasil os políticos têm privilégios muito altos, né? Ou algumas classes de trabalhadores, enfim, têm privilégios muito altos e a gente tem que trabalhar para reduzir. Infelizmente, temos uma ideologia que política só é utilizada para enriquecimento próprio. Isso deve cair por terra urgente, mesmo que seja identificadas irregularidades. A punição deve ser sempre iminente, com certeza. E é um pouco do que a gente falou. Eu encaro também a política dessa forma como um servidor público, né? Se você for um político eleito, você vai prestar um serviço para a população. Como você falou, a população está te dando um voto para prestar um serviço, né? Então, você é um servidor. Eu concordo também que você não deveria ter privilégios, o que a gente fala muito no Novo, né? Enfim, que é o meu partido, é que o político ele não deve ter privilégios enormes, como tem no Brasil, vários privilégios, que é a população que paga, o pobre, às vezes, que paga, que não tem nenhuma parte de todos aqueles privilégios, né? Então, tem muita coisa para melhorar. Quais práticas de proteção a denunciante vocês sugerem implementar em municípios? Bárbara Bertoncello. Não sei se você tem até, Letícia, algum conhecimento assim de um sistema de. Eu sei até que no município de Curitiba a gente tem algumas iniciativas referente a essa parte de controles internos, governança, mas eu acho que ainda são iminentes, assim, né? Ainda são muito em estágios iniciais. Eu acho que a gente precisa melhorar. Não sei se você tem conhecimento de alguma boa prática no setor público, em prefeituras, que sejam exemplos, assim, que a gente possa se basear, né, para melhorar. É engraçado que como é ano eleitoral e tá num período aí, né, pré-eleitoral, tem muita gente vindo me perguntar, você tem referência de município que já implementou? E amanhã, vou só agora fazer uma propaganda aqui, toda sexta-feira tem o meu programa, né, do Compliance on Time, eu lanço uma entrevista. E amanhã a entrevista é com a Flávia Marquezine, que é do município de Vitória, em Espírito Santo, justamente para falar sobre os desafios e como que está acontecendo a implementação do programa de integridade do município. Tem algumas outras cidades que também já caminharam. Daqui de Curitiba? Desculpa. Não, ela é de Vitória. Ah, tá. E ela está desenvolvendo, assim, ela é uma profissional da área de compliance, advogada, ela inclusive compõe a estrutura, e eu quis gravar justamente porque eu comecei a receber muitas essas perguntas e não é a minha área de expertise, né? Já peço desculpa para a Bárbara, eu acho que, olhando aqui para a iniciativa corporativa, nós temos que garantir a não retaliação, o anonimato e ter o amparo legal. No caso da administração pública, verificar a necessidade de decretos, enfim, alguma legislação específica para poder garantir que esse mecanismo funcione na sua melhor performance. E aí amanhã eu vou lançar essa entrevista com ela, justamente para poder eu também entender melhor como que funciona e quais são as divergências saindo, né, na minha esfera que é corporativa para um município. Porque no estado eu conheço também, o estado do Paraná que tem, implementado pelas mãos do grande Dr. Raul Siqueira, que é o controlador-geral do estado. E aqui já poderia dar alguns exemplos, mas no município talvez haja... Eu gosto dessa palavra, vicissitudes, que eu não conheço também. Mas o Estado, você falou que tem já iniciativas, né? Então... Sim. O Estado do Paraná, alguns outros também. Eu entrevistei tanto o Raul quanto o Rodrigo Fontinelli, que é o controlador-geral do Estado de Minas Gerais. E aí tem divergências de um para o outro, claro. A própria legislação que ampara a implementação desses programas também diverge. Mas o Estado do Paraná, nossa, eu fiquei surpresa, porque eu sabia que existia. Eu sou uma pessoa que
navega aí, né? Eu conheço algumas realidades de programas de compliance e integridade das empresas e eu fiquei agradavelmente surpresa com o nível do programa de integridade do nosso estado. Eu não tinha conhecimento, nós ficamos 3 horas fazendo uma imersão com ele. Eu não sabia que tinham tantas coisas, tantas ferramentas e os próximos passos também estavam sendo desenhados dessa forma. Então, é uma grande referência, assim, eu até deixo aqui como referência para quem quiser dar uma olhada no programa de integridade do Estado, porque eles trazem, inclusive, ferramentas próprias, metodologias que eles criaram para a própria realidade do governo, né? Porque pensa numa empresa com sede em 399 municípios, aí não é fácil. Com certeza, com certeza. Eu também já não conheço no detalhe, mas já ouvi falar bem e eu acho que é uma boa iniciativa, né? E que a gente consiga também na prefeitura, que seja implementada. Eu li notícias recentes também da implementação dos controles internos. Eu sei que tem áreas, já tem várias secretarias que têm áreas de controles internos, e o Greca, no início do ano, anunciou também algumas iniciativas, e que a gente possa até cobrar como cidadão, né, que sejam implementados, né? Quando você falou até do termo do IPACOM, eu acho que o cidadão também tem esse papel, né, de acompanhar, de cobrar do governo e dos políticos e dos governantes que sigam, né, essas práticas e quando não seguem também denunciar, enfim. Então acho como cidadão é importante a gente ter essa postura também, né? Tem mais algumas perguntas aqui. Bom, tem mais uma da Cláudia. E depois que eu vi aqui do ladinho, tem mais umas que aparecem do lado. Uma pessoa, a Sandy aqui também falou: Letícia, eu amo o seu projeto Integridade, sempre vale a pena. Muito bom, Obrigada. E a Anne também mandou algumas perguntas, assim, por que a política é vista como um lugar sem ética? Por que tem esse estigma, assim, na política? Muita gente já vê político como é, ladrão, como, né, falando e que não tem, eu escuto muito assim, não tem como, se você entrar lá, você vai se corromper, não tem jeito. Por que você acha que isso acontece? Será que tem como mudar isso? É boa essa pergunta para você, né? Eu não sei dizer muito bem, mas é uma herança, né? São muitos anos de sofrimento aí. Mas eu vou jogar para você essa pergunta. Por que a gente tem esse estigma? Porque realmente é um modelo mental que está enraizado já aqui no Brasil. Acho que vem desde capitanias hereditárias, essa nossa visão desses líderes messiânicos, a esperança por grandes transformações repentinas na vida das pessoas. Não sei dizer tão bem assim. Eu acho que esse ponto que você falou da gente acreditar que vai vir um salvador da pátria, tem muito isso, né? Então eu vou fazer um pouquinho também. Até, ó, senão eu esqueço, vou lembrar de tirar uma foto nossa pra gente poder postar Ah, sim. depois. Aí, a Cláudia falou que. Não, Cláudia, o que acontece? O que que eu acho? Que a política é sim mal vista, né? Mas eu acho que não é sem razão. Eu acho que tem muita gente, como ó, a Dani colocou agora, o estigma da política brasileira é histórico, então acho que tem muito histórico de problema e Uhum. de desvio, fraude, enfim, na política, e por isso que é mal vista. Eu acho que as pessoas se afastaram da política, né? Então a gente fala, as pessoas de bem se afastaram da política justamente por isso. Então eu já escutei na minha casa, assim, não, política é coisa de ladrão, não vamos se envolver com política, isso não é pra gente, se a gente é honesto, a gente não entra nessa. Só que justamente por esse comportamento, né, eu falo, a gente deixou o caminho livre para quem tinha má intenção, para quem não queria fazer as coisas certas. Então, eu acho que tem sim, talvez, uma grande quantidade, pelo que a gente vê, de pessoas fazendo mau uso. Só que se a gente não se envolver e não tentar mudar isso, isso vai continuar. Então, acho que a gente tem sim que tentar mudar. Vou fazer uma propaganda para quem está assistindo a gente, que é o seguidor da Letícia, não me conhece, então eu estou pré-candidata a vereadora em Curitiba. Nunca fui da política, como falei, eu trabalhei por 13 anos numa empresa multinacional de auditoria contábil, então trabalho muito com essa questão que a gente falou de compliance, de controles internos, e acredito que a gente precisa de pessoas melhores na política, né? Então, que tem como mudar sim. Como a gente falou, acho que é importante que pessoas se envolvam e, ao mesmo tempo, é importante que as pessoas participem, né? Que as pessoas cobrem.
que as pessoas reflitam sobre os próprios comportamentos. Então, achei sensacional quando você falou que lá o Brasil critica o brasileiro, né? O brasileiro não segue lei, o brasileiro isso, só que a gente é brasileiro, então a gente tem que mudar na nossa volta, a gente tem que ter ações para contribuir para melhorar a sociedade, né? Senão a coisa vai continuar. Então, acho que é um pouco nessa linha, assim. Foi muito legal conversar com você, Letícia. Deixa eu ver até quanto tempo, acho que a gente já está quase no e Eu 50. nem sei onde é que vê esse negócio, eu só olho no relógio aqui. 55 minutos já, quase uma hora É. de live, mas foi bem bacana. Acho que o pessoal também gostou, muita gente não te conhecia e agora está te conhecendo. E espero que a gente continue conversando, trabalhando junto, né? Eu te admiro bastante pelas tuas iniciativas, pelo teu projeto, enfim, a tua carreira. E espero que a gente continue nessa parceria. Desejo muito sucesso aí para você e que a gente consiga realmente contribuir para a sociedade nessa matéria de compliance, de controles internos, de ética, né? Que a gente tenha uma sociedade mais ética. Se você quiser deixar uma mensagem aí final. Eu sempre dou a mesma mensagem final, que é parafraseando o Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Se a gente está falando aqui de ética, pode ser em prol da ética. Se você é defensor do meio ambiente, que seja em prol do meio ambiente. Seja qual for a sua causa, inclua-se na luta, não deixe a tua vida na mão de outras pessoas sem ser parte disso. Interesse-se mais pela res pública, pela coisa pública. Nosso destino também não é tudo aleatório dos cosmos e dos signos. A gente tem a capacidade, o poder e o dever de intervir mais nos resultados das decisões que nós tomamos. Então, que nós possamos surfar juntos aí nessa nova onda que chega, e um tema muito propício, muito bom de nós termos esse espaço para debate, que é a ética, é a transparência, uma sociedade mais justa. Imagina que maravilha se nós pudéssemos deixar os filhos brincando sem medo, se nós pudéssemos sair na rua sem medo, não precisássemos gastar tanto com planos de saúde, porque a saúde não dá conta, colocar nossos filhos em escolas caríssimas, porque a educação não dá conta, contratar outros tipos de subsídios para a nossa segurança, como cercas, câmeras e assim por diante para as nossas casas, porque também a segurança não dá conta. Então, olhando para como essa distorção da corrupção nos atinge na nossa sociedade no dia a dia, é que nós começamos a entender um pouquinho melhor como seria melhor, como é melhor uma vida sem esse mal na nossa sociedade. As pessoas viajam para fora, para outros países, falam: que legal, né, que o pessoal leva o lixo na rua no dia certo, limpa a sua casa. Você acha legal viajar para fora muitas vezes, mas você não faria isso na sua realidade. Então, é uma sociedade que precisa de despertar mais um pouco, na minha visão, essa consciência. Olha eu aqui me excluindo, né? É uma sociedade. Nós somos essa sociedade. E me incluo nisso também. Então, que nós possamos ter força, essa persistência que eu falei diante de desafios que vão vir, para entender que não dá para desistir. Se não formos nós que fizermos isso, alguém vai ter que vir e cortar o mato aqui, desbravar a primeira caminhada. E essa luta é sempre muito boa, é muito frutífera, produtiva e nos fortalece enquanto seres humanos também, para sermos pessoas melhores. Também desejo sucesso para você. Obrigada pelo convite. Espero que tudo dê certo, independente das nossas escolhas. Nós estamos numa luta semelhante. Então, que todos nós possamos contribuir por essa causa que é nobre e é de todos nós. Com certeza, com certeza. Concordo totalmente com as tuas palavras. Acho que é isso mesmo. Cada um fazer a diferença, né, e fazer a sua parte. E o pessoal também deu parabéns e gostou bastante. E obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, então. E ficamos à disposição também. Quem tiver sugestões, enfim, quiser entrar em contato com a gente está à disposição. Obrigada, então, Letícia. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tudo de bom.